Professor Nélio Ferraz de Arruda, secretário de inúmeras instituições, ex-prefeito de Piracicaba com brilhantismo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico por mais de uma vez, sempre colaborou conosco, e nesta gestão, a campainha de sua casa quase que tinha um chiclete grudado, porque nós batíamos todo instante. Nenhuma das vezes Nélio Ferraz de Arruda esteve ausente. Todas elas ele nos atendeu e foi um grande companheiro. Fernando Ferraz de Arruda, Dr. Fernando Ferraz de Arruda, também integrante de inúmeras instituições de Piracicaba, é o homem que tem cooperado para a grandeza cultural de nossa terra. Sempre assíduo, sempre presente também ao nosso chamamento. Nós agradecemos muito a sua presença. Delfim Ferreira da Rocha Eto, historiador de Piracicaba, como nós dissemos, ele vem elaborando um trabalho árduo, contando a história do esporte piracicabano. É uma figura sobejamente conhecida no Estado, no Brasil e no exterior. Colaborador da Gazeta Esportiva e detentor de inúmeras medalhas de mérito pelo seu trabalho. E hoje acabou de entregar mais um trabalho histórico para um instituto, para esse educandário, ou melhor, para esse Instituto Sodalismo. Pedro Chiarini, professor, músico, integrante da Corporação Musical União Operária, também tem sido nosso colaborador, homem que tem trabalhado nos mais árduos trabalhos dentro do Instituto Histórico, até mesmo transportando livros, armários, fichários, e tem se dedicado de corpo e alma para o Instituto Histórico e Geográfico. Professor Eli de Campos Merges, poeta, escritor, diretor da Escola Técnica de Comércio Cristóvão Colombo, é homem que vem também editando inúmeras obras, foi candidato a deputado estadual também, e escoteiro, e vem nos acompanhando em inúmeras atividades em nossa cidade. Eli de Campos Merges foi vereador da Câmara Municipal, brilhante presidente da Câmara Municipal também de Piracicaba, onde teve uma atuação que se destacou. Dispensa comentário, sopejamente conhecido nos anais da história de Piracicaba, é um autêntico historiador e registrador da história de Piracicaba, fazendo um trabalho de fôlego junto à Câmara Municipal, levantando todos os dados históricos do passado, do presente, para deixar para a posteridade em Piracicaba. Guilherme Vitti, professor de latim, professor do Instituto Educacional Piracicabano por muito tempo, foi diretor da diretoria administrativa da prefeitura, foi vereador e hoje um dos homens mais solicitados para os informes da história de nossa terra e bibliotecário do Instituto Histórico e Geográfico, além de ter sido o seu presidente. Lino Vitti, jornalista, escritor, seminarista, editor do livro Árvore de Sésamo, hoje responsável pelo editorial do Jornal de Piracicaba, militou por 35 ou 37 anos como secretário da Câmara Municipal de Piracicaba, um dos maiores conhecedores da legislação piracicabana e brasileira. Seus artigos são respeitados nos jornais publicados em diversos assuntos, porque ele é eclético no seu modo de pensar. Lino Vitti também é muito solicitado para redações, para colaborar no campo da história, no campo da literatura, no campo, em diversos campos, inclusive na própria astronomia, onde atuou como seu diretor da astronomia. Moacir Oliveira Camponês do Brasil, sobrinho, também professor da Exalc, ele é fundador da Associação de Amadores de Astronomia de Piracicaba. Moacir Camponês do Brasil está hoje elaborando o projeto da instalação do Observatório Municipal em Piracicaba. Moacir Oliveira Camponês do Brasil
está elaborando também e repassando o projeto de pesquisa para o Ministério da Educação e Cultura, para o SEDAT, a fim de dotar Piracicaba, junto com um grupo, de um planetário municipal e que está muito bem encaminhado. É o homem detentor de uma grande história de nossa terra, graças ao seu pai, Nelson Camponês do Brasil, que coletou em Piracicaba os dados históricos muito antes do Instituto Histórico e Geográfico ser fundado em 1967. Moacir Oliveira Camponês do Brasil, quando nos exibiu sua documentação que seu pai deixara, nós então ficamos entusiasmados e temos certeza de que a sua vinda para o Instituto Histórico e Geográfico vai contribuir muito para enriquecer ainda mais o nosso acervo. Jair Toledo Veiga, professor Jair Toledo Veiga, como é chamado, porque foi professor de taquigrafia e datilografia no Colégio Piracicabano. É um historiador nato de nossa terra, respeitado, militou por muito tempo no fórum local e também nos cartórios de nossa terra. Hoje, Jair Toledo Veiga, ele está se prontificando ao desembargador para ficar com o acervo histórico do Fórum Municipal de Piracicaba. Jair Toledo Veiga pertenceu à comissão pró-construção da sede do Instituto Histórico Geográfico. Jair Toledo Veiga, além de diretor, presidente inúmeras vezes do Instituto Histórico Geográfico, foi também o seu fundador. Homem simples, homem que tem dado muito de si para a grandeza de Piracicaba. E dessa figura magnífica que é Dr. Júlio Seabra Inglês de Souza, engenheiro agrônomo, que foi secretário municipal da Educação com raro brilho, homem respeitado, cognominado de dicionário ambulante, e há pouco, quando nós citávamos o nome dele, então nós ouvimos menino de ouro, porque continua com seu espírito jovem, pesquisador por excelência, e hoje nós nos sentimos assim constrangidos em falar do seu nome, porque ele foi escolhido nosso orador. A nossa homenagem, Dr. Júlio Seabra Inglês de Souza, o senhor que vem acompanhando o Instituto Histórico e Geográfico por muito tempo. A figura de Hugo Pedro Carradori, o grande historiador de Piracicaba, o grande folclorista, o homem que vem editando livros após livros, homem que tem dado à nova geração uma nova roupagem na interpretação das coisas tradicionais de Piracicaba, dentro da sua simplicidade, humildade, dentro da sua forma de ser de professor de escola, ele atende aos pequenos e aos grandes, com a mesma facilidade, com a mesma postura, com a mesma educação. Hugo Pedro Carradori foi nosso companheiro na prefeitura, no departamento de turismo, hoje está atuando com raro brilho e é uma pessoa indispensável em qualquer evento. Na Academia Piracicabana de Letra, no Instituto Histórico Geográfico, no departamento de turismo, nos movimentos culturais da nossa terra, no turismo regional, estadual e brasileiro também. Nós cumprimentamos essa figura ilustre que é o professor Hugo Pedro Carradori e que esteja conosco por muito tempo dentro dessa sua simplicidade, cultura e humildade. Professor Henrique Cossenza, Antônio Henrique Cossenza. É mineiro, trabalha em silêncio, veio de Cristina, né? E vem publicando inúmeros artigos nos jornais de nossa terra. Henrique Cossenza é um verdadeiro parâmetro, é um verdadeiro padrão de homem, de dinamismo, de sucessos na vida, de progresso, de crescimento e de desenvolvimento. Nós dizemos isso porque Henrique Cossenza, como é muito conhecido, ele, farmacêutico, nasceu em berços pobres, lutou muito na vida, fez muitos amigos, é professor de farmácia, é químico, dá nome a muitas farmácias. Henrique Cossenza é professor na Universidade Metodista de Piracicaba. Por muitos anos tem sido homenageado carinhosamente por todos seus alunos. Nos corredores da Universidade Metodista de Piracicaba, nós somos testemunha do seu carinho, do seu amor para com os alunos e a reciprocidade dos alunos para com ele.
Henrique Cossenza pertence à Academia Piracicabana de Letras, pertence ao Instituto Histórico e Geográfico também, e além do mais, brilhante advogado no Fórum de nossa terra. Henrique Cossenza, historiador e literato, professor também de literatura, de latim, de francês, e ele tem sido intérprete de muitos imigrantes que vêm a Piracicaba. Até há pouco nós recebemos a visita de estudantes que vieram do Líbano. Então, como não encontraram tradução em inúmeras palavras sobre a vida acadêmica e universitária da Síria, do Líbano, nós recorremos ao Henrique Cossenza, e o Henrique Cossenza, com o seu francês fácil, ele traduziu então todas as aspirações do grupo estudantil que veio do Oriente Médio. Finalmente, nós deixamos, e especialmente, esta figura tão querida de Piracicaba, tão respeitada de todos os quarteirões centrais de Piracicaba, Dr. Noedi Cremo, historiador, brilhante advogado, fazendeiro, dono de um jipe que é patrimônio histórico de Piracicaba, homem latinista, homem que é professor dos professores, homem que atende as perguntas e solicitações literárias, culturais, latinas em nossa região em Piracicaba. Ao Dr. Noedi Cremo, que hoje presidiu a comissão de votação, os nossos agradecimentos em nome do Instituto Histórico e Geográfico. Dr. Noedi Cremo também foi secretário, diretor do Instituto Histórico e Geográfico várias vezes, e as atas foram lavradas com um primor que só ele sabe escrever, com um português castiço que serve de exemplo para todos nós. Nós agradecemos caríssimos confrades do Instituto Histórico e Geográfico. Se perguntarmos hoje qual foi a chama viva e acesa em 1967, quando nós éramos diretor da diretoria administrativa da Prefeitura de Piracicaba. Adentraram ao gabinete do prefeito Arquimedes Dutra, com aquele seu porte e com aquela sua postura de um homem incisivo, dizendo ao Luciano Guidotti: nós estamos aqui para apresentar a comissão organizadora proposta pelo Departamento Municipal de Cultura para organizar o Instituto Histórico e Geográfico. E Luciano Guidotti nos pergunta: o que é essa história de Piracicaba? Explicamos a ele. Adentraram com o Dr. Kio inúmeras pessoas ilustres: Dr. Walter Ramos Jardim, Frederico Alberto Blau. Adentraram com ele Arquimedes Dutra, Felisberto Pinto Monteiro, Acari de Oliveira Mendes, Jair Toledo Veiga, nós estávamos lá, Joaquim do Marco, inúmeros outros, Flávio Toledo Pisa, que foi o primeiro secretário que gostaríamos de estar aqui para fazer uma homenagem, mas nós vamos até a sua casa para filmá-lo, e também Dr. Felisberto Pinto Monteiro, Jaçanã Altair Pereira Guerrini, Leandro Guerrini, me perdoem alguns nomes porque é impossível lembrar de todos há tanto tempo, há 20 anos, Dr. Ademar Kio, também dentro daquela simplicidade e humildade, admirado por muitos funcionários da prefeitura. Dr. Ademar Kio, naquela tarde, no gabinete do prefeito, foi escolhido o primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Sob fortes aplausos, Dr. Ademar Kio, então, deu o alicerce para o Instituto Histórico e Geográfico. É engenheiro agrônomo, é pesquisador, é homem que tem ocupado quase todos os cargos dentro do Instituto Histórico e Geográfico. Tem nos acompanhado em todos os movimentos históricos e geográficos de nossa terra. Ao Dr. Kio, nesta tarde, neste dia memorável para Piracicaba, em que estamos fazendo o documentário, a nossa homenagem, e só podemos traduzir a nossa alegria, nosso contentamento, não só abraçando, mas também aplaudindo, porque os aplausos dizem muito mais da nossa satisfação em tê-lo conosco do que o nosso próprio abraço.
selvas, que elas sejam dignas dos cônsules. Mas como o orador não é propriamente uma selva, e teme que não seja digno dos cônsules aqui presentes. Mas cumpre encerrar tentando interpretar o pensamento que é comum a nós todos, seria o pensamento da casa. A reeleição desse aluno, sem dúvida nenhuma, foi de um acerto extraordinário. Ouvimos a palavra da sabedoria, ouvimos-la e aproveitamos-la. A palavra do meu querido mestre, esse que nunca falha, Salvador de Toledo Pisa. Pisa recomendou, no horário gratuito cedido pela televisão do Roberto, e fez a propaganda eleitoral, exímia propaganda eleitoral, tanto que calou fundo em todos os espíritos. Eu saúdo o nosso presidente e a ele nós nos submetemos para engrandecimento do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Nesta época festiva, nesta época de muita alegria, e que ao retornarem em seus lares encontrem tudo na mais perfeita saúde, e que Deus abençoe a todos e que nos dê força para o próximo ano continuarmos a nossa luta. Dr. Jair Oliveira de Márcio, antigo deputado estadual. Professor José Machado, antigo deputado estadual. Professor Dr. Alberto Tamayo, magnífico reitor da Universidade Metodista de Piracicaba. Professor Dr. João Carim, presidente da Academia Piracicabana de Letras. Dr. Joel Ferreira de Moura, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Piracicaba. São considerados também integrantes da mesa as seguintes personalidades: Dr. Emílio Sato, Dr. Paulo Cassião, Dr. Gelson Diniz, Dr. Edmor Mandel, José Maria Paiva Silva, Professor Sadir Felizardo, Angelina Jardim, Antônio Barrichello, Nelson Couto e Ernesto Ateniani, representante do Rotary Clube de La Resenha. Foi não, está então também convidado e por vier tomar assento na mesa principal. O senhor prefeito de Rafael. Estão presentes no recinto e receberão homenagens especiais. Delfim Ferreira da Rocha Centro, Jair Toledo Freitas e Guilherme Diniz. E à direita, na mesa principal, tomam assento as personalidades que integrarão, a partir de Antônio Roberto Silva, Heráclito da Fonseca, Eugênio Nardim, Geraldo Trajão, Aldomon Alves Ferraz, José Rosário Neto, Manuel Marcos, Márcio Tentinho Neto, Márcio Celso Tentinho, Noemi Monteiro, Rodrigo Celta Veiga, Sérgio Guarizotto, Valdir Martins Ferreira, Walter Radamesa Borges, Adilson César, Ângela Tereza Lúcio, Fulvio Vieira Freitas, Maria Cristina, Pai Vanelli, Rosa Maria Batalha, Família Miguel Araújo e Valdemar
Primeiramente, eu convidaria então o coral para que entrada ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Sergipe. Maestro Romeu, por favor, de mandar. Nomes já citados pelo mestre de cerimônia e que agradecemos a presença de estarem ao nosso lado. Caríssimo público, hoje é um dia significativo para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, porque ele registra o seu 20º aniversário de fundação. Para esta solenidade, nós reservamos uma programação que já é do conhecimento dos senhores. Nós teremos, então, uma série de eventos dentro desta solenidade, registrando o trabalho do Instituto Histórico e Geográfico, o trabalho da comunidade piracicabana no desenvolvimento da cultura de nossa terra, e assim teremos, então, numa sequência, a entrega simbólica de fotos de Piracicaba, um trabalho que envolveu 45.000 alunos da cidade de Piracicaba na pesquisa de fotos antigas, escolares, público e historiadores de nossa terra. Em seguida, graças à Agência Torres, nós então vamos premiar uma viagem prêmio àqueles que colaboraram na campanha dessa foto. Em seguida, nós entregaremos um diploma em Instituto Histórico e Geográfico 20 anos. Ficará a cargo do Dr. Antônio Henrique Carvalho Concerta para fazer a exposição e a justificativa dessa medalha e desse diploma, onde cada um receberá, então, um diploma e uma medalha correspondendo a um ano de vida do Instituto Histórico e Geográfico. Em seguida, teremos o grande prazer de diplomar e receber do seio do Instituto Histórico e Geográfico os sócios correspondentes e sócios titulares. Logo em seguida, nós então daremos conhecimento a todos do hino do Instituto Histórico e Geográfico, letra da professora Branca Mota Coelho Salles e do professor Coelho de Arruda Negra. Esse grupo será executado pelo coral municipal. Aqui nós agradecemos a presença e o brilhantismo nesta tarde. E em seguida, o lançamento simbólico do livro Memórias de Piracicaba. Ele conta então a vida do Instituto Histórico e Geográfico durante os 20 anos e algumas facetas da história de nossa terra.
Logo em seguida, nós então vamos otorgar a medalha Prudente de Moraes, a medalha de mérito Prudente de Moraes, àqueles que foram escolhidos pela Comissão Especial de Outorga de Medalha, que ela é instituída por lei municipal e fora elaborada pelo nosso prefeito Hamilton de Manuel. Muitos, eu diria, então, para falar, eu não sei falar sentado, como professor, a gente tem que mal falar sentado. Muitos poderão indagar por que dessa solenidade numa tarde quente como a de hoje. E nós, então, orgulhosamente, podemos informar que a Maria Autismo nos registro na tarde de hoje aos sócios correspondentes de inúmeras cidades que aqui estão, de que Piracicaba acolhe de coração seus filhos que se tornam piracicabanos por opção. E também piracicabanos proeminentes e ilustres piracicabanos que ajudaram o crescimento cultural, industrial, comercial de nossa terra. Piracicaba, caríssimos visitantes e demais piracicabanos, pelo menos na geração nova, Piracicaba é a terra humilde que nós deu a nossa terra, a Escola Superior de Agricultura. Piracicaba é a terra do primeiro presidente de Revista República Prudente de Moraes. E Prudente de Moraes deu a Piracicaba a primeira loja maçônica fundada pelo presidente da República, que é a loja maçônica de Piracicaba, que no dia de hoje comemora 112 anos, a quem nós cumprimentamos o Dr. Elor Sandero, que é o seu presidente. Piracicaba, para os visitantes, ilustre plateia, é a terra que está centrada, expoente da literatura infantil. Piracicaba, a terra de Arquimedes e João Dutra. Piracicaba, a terra do Cobrinha. Piracicaba, terra de Osso Neto. Piracicaba, a terra de Manuel Rodrigues Lourenço, aquele que gravou a primeira música sertaneja em nossa terra. Eu me atrevo a dizer isso perto de um grande folclorista que é o Dr. João Pianinha, que eu peço permissão para fazer essa referência. Piracicaba, a terra do Dr. Salvador Toledo Pisa, decano da Exalco, ilustre e conhecido cientista alemão. Piracicaba de Milton de Mello, que o senhor lhe contratar ao final. O hino de Piracicaba. Piracicaba, terra do folclorista João Pianinha. Esse João Pianinha e o Dr. Nélio Ferraz de Arruda acabou de nos dizer, agora em gente ofensa, se colocarmos uma carta de Manaus, se colocarmos João Pianinha, sem o código de endereçamento postal, a carta irá até Piracicaba. Piracicaba, a terra desse ilustre matemático, cientista e pesquisador, Dr. Eurico Maravolta. Piracicaba é a terra que acolheu e abrigou uma das maiores culturas árabes de nossa terra, a Issa Elias Corani. Piracicaba, terra de Filipe Lúcio. Piracicaba, terra de Leandro Ferrini. Piracicaba, terra de Frederico Pimentel Gomes. Piracicaba, terra de um esperado que deu a faculdade do Dr. de Piracicaba. Piracicaba, terra daquele negro que muito contribuiu para a cultura piracicabana, tem um espírito alegre, culto e professor, Benedito de Andrade. Piracicaba, terra do poeta La Greca, Piracicaba, terra de Ernesto Mato, que deu uma escola de música para Piracicaba, conhecida no mundo todo. Piracicaba, terra de Demóstenes Santos Correia. Piracicaba, terra de N. Medini. Piracicaba, de Marinheiro, que escreveu a história da fundação de Piracicaba. Piracicaba, terra do Dr. Richard Eduardo Sei, que deu a Piracicaba uma universidade tão sonhada que transformou em realidade. Piracicaba, terra de Luiz. Caríssima plateia, nós enumeraríamos aqui, como qualquer um de nós, centenas e centenas de piracicabanos ilustres que justificam a razão da existência do Instituto Histórico e Geográfico de nossa terra, para perpetuarmos a memória desta gente e das coisas de nossa terra. Homens do passado